Graça e a paz do Senhor Jesus para com todos, amém? Louvado seja Deus. Quem não me conhece, para outras pessoas que vão assistir essa mensagem, eu sou o pastor Maico, pastor daqui dessa igreja onde estou pregando, Igreja de Cristo, só as Escrituras. Eu venho trazer uma mensagem de Deus aos nossos corações, aos seus corações. Esse dia é um dia muito especial para nós, domingo de Páscoa, domingo o qual o Senhor Jesus ressuscitou, domingo pelo qual nós se alegramos na presença do Senhor. Na madrugada de um domingo como esse, o Senhor ressuscitou, rompendo os agrilhões da morte, porque era impossível que a morte o retesse. E nós louvamos ao seu nome esse dia. Então você que vai me assistir, é motivo de alegria, tanto na sexta-feira quanto no domingo. Nós te louvamos, nós o agradecemos ao Senhor por tua bondade, justiça e fidelidade para conosco, em nos dar aquilo que nós não merecíamos, o seu Filho naquela cruz, para que nós viéssemos ter esperança, vida eterna e paz. Assente-se agora no seu lar, onde você estiver. Lembre que o culto online não é menos importante do que o culto presencial. Ele pode haver uma diferença por não ser presencial, mas estaremos diante do mesmo Deus, do mesmo Pai e do mesmo Senhor das nossas almas. Então reverencie o nome dele com temor e tremor. Curve as suas cabeças diante do Senhor e ore. Pai celestial, a ti seja a glória, a honra, o louvor e a adoração. Pois diante de ti a igreja coloca-se em tua presença, ó Deus, para pedir a tua misericórdia, para agradecer ao Senhor por toda a bondade, fidelidade e misericórdia para conosco. Por um dia como hoje ter ressuscitado, para a glória do Deus Pai e para a glória de todos aqueles que no Senhor crê. Ó Deus, nos ensina a te amar, nos dê a fome e a sede de ti, leva-nos ao pleno conhecimento da graça, abre os nossos corações, os nossos entendimentos, porque, Senhor, a ti, Senhor, é dada toda a glória, a honra e louvor e adoração. A nós, a confusão de rosto. Ajude-nos, Pai, neste dia, a entender a tua palavra, a entender o verdadeiro significado da Páscoa para nós. Toque, Senhor, os nossos corações, cada vida, Senhor, que for assistir esse vídeo, cada membro, Senhor, da igreja, fala aos seus corações, leva-os à tua presença, de um modo, Senhor, impactante, tremendo. Faz, Deus, aquilo que o homem, eu, não posso fazer. Vai além, Senhor, desse vídeo, ultrapassa os limites, leva esses vídeos, Senhor, a vários corações, esse vídeo a vários corações, Senhor, de modo, Deus, que esses corações sejam tocados, regenerados e impactados por tua palavra. Edifica a tua igreja, o teu povo, através dessa mensagem, deste culto. Toma a primazia, liturgia, fale, Espírito Santo, tome e tome-nos diante de ti, interceda por nós, venha com teu poder, impacte, traga arrependimento, convicção de pecados aos nossos pobres corações, de modo que nós abra os nossos olhos e o nosso coração impulse a buscar a ti. Leva-nos a uma intimidade maior, Senhor. Revela-nos a nós a tua graça, a tua majestade. Abre os nossos entendimentos. Somos ilimitados, Senhor, maribundos, pecadores. Precisamos de uma revelação, de uma graça abundante, maior, despejada em nós. Derrama o teu Espírito
sobre a tua amada igreja. Desperta se estivermos nos dormindo. Levanta-nos dentre os mortos e esclarece Cristo a nós. Avança o teu reino, recebe a glória para si e nos conforma a imagem do teu Filho amado. Em nome de Jesus. Amém. Abra suas Bíblias em Êxodo. Glórias a Deus. Êxodo capítulo 12. Êxodo Êxodo 12. As diferenças, eu vou pregar sobre as diferenças entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Amém? Vamos aprender mais sobre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Êxodo capítulo de número 12, versículo 1, está escrito assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Será o primeiro mês do ano. Vamos lá? Será o primeiro mês do ano. Versículo 3: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro, macho sem defeito, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na vaga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça e as pernas e a fressura nada deixareis dele, até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. Comê-lo-eis à pressa e a Páscoa do Senhor. A pressa, a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos,
desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Até aí, irmãos. Deus santo e maravilhoso, nós te louvemos por tua palavra, porque estamos diante dela. Pedimos ao Senhor a real interpretação e revelação dessa palavra. Fale aos nossos corações de uma maneira que o teu reino avance, que o Senhor receba a glória para si. Em nome de Jesus. Amém. Aqui se iniciou a Páscoa de Deus, em Êxodo, capítulo de número 12, versículo 1. E a Páscoa, irmãos, ela tem uma origem e um significado. O significado da Páscoa é a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito, do jugo faraóico. E tem como muito importante, onde nós vamos se deter, dois símbolos muito importantes. É o cordeiro, que deveria ser imolado, e também os pães asmos, que os israelitas então deveriam se alimentar. Observe o versículo de número 5. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomará do sangue e o porão em ambas as ombreiras. Então presta atenção que tinha como símbolo um cordeiro. Que tinha como símbolo um cordeiro. Não um coelho ou um ovo da Páscoa. O símbolo da Páscoa é um cordeiro. E o que representa Páscoa? Esse dia de hoje, que nós estamos vivenciando. Que importância tem para o cristianismo isso? Que significado tem para você, que é crente, a Páscoa? Um significado tremendo. Um significado grandioso. Um significado maravilhoso. Irmãos, durante muito tempo a Páscoa foi a festividade mais comemorada pelos cristãos, porque ela contém a mensagem central do Evangelho. A Páscoa apontava simbolicamente para a mensagem central do Evangelho. E vocês vão perceber isso comigo. Significado dela, Páscoa, libertação. A Páscoa representa a libertação da escravidão no Egito, do jugo faraóico. E tem como muito importante, como um símbolo muito importante, o cordeiro, que deveria ser imolado. E também os pães asmos, que os israelitas então deveriam se alimentar com os pães asmos, sem fermento, durante uma semana. Para nós entender melhor sobre o primeiro símbolo, que é a imolação do cordeiro, que está aqui escrito em Êxodo, capítulo 5, que diz que o cordeiro deve ser sem defeito. Êxodo, que o cordeiro deve ser sem defeito, macho, de 1 ano. Então a ideia aqui deveria ser como os sacrifícios de Israel. Quando a Bíblia diz aqui que o cordeiro deveria ser sem defeito e macho, de 1 ano, a ideia aqui deveria ser como os sacrifícios de Israel,
Essa era a única forma do sacrifício ser aceitável por Deus. Veja comigo Levítico capítulo 1, versículo 3. Está escrito assim: se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho, sem defeito, à porta da tenda da congregação. O trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Então a única forma de esse sacrifício, a única forma desses sacrifícios de Israel pudesse ser aceito de uma forma agradável ao Senhor, é que fosse um cordeiro macho sem defeito. Esse cordeiro aqui, simbolicamente, simbólico, que lá era físico, claro, era um cordeiro de verdade, que apontava, simbolizava algo muito maior que iria acontecer, tinha que ser sem defeito e macho. Somente dessa forma Deus aceitaria o sacrifício. Por isso aqui também o cordeiro tem que ser sem defeito e macho, de 1 ano, poreis tomar um cordeiro ou um cabrito. Por quê? Porque esse cordeiro aqui tem algo muito maior simbolizando ele aqui. Ele está apontando para algo esplendoso, que iria acontecer há mais um tempo na frente, há um tempo por vir, que no futuro ele apontaria para um acontecimento único, para um homem perfeito, que viria e tomaria o lugar desses cordeiros, animal. Então por isso que a palavra de Deus aqui em Êxodo, o cordeiro tem que ser sem defeito e macho, porque representa alguém que viria também sem defeito, como um homem. E esse sacrifício seria agradável a Deus. Então macho sem defeito, porque o cordeiro da Páscoa deveria ser simbolicamente perfeito. Uma vez que o cordeiro morreria em lugar do primogênito, a substituição era a chave do simbolismo. Uma vez que esse cordeiro morreria para substituir o primogênito, então a substituição era a chave do simbolismo. Então ele tinha que ser perfeito, porque ele ia substituir o primogênito. Então o sacrifício, para ser aceitável, para que fosse suficiente para salvar aquele primogênito, tinha que ser um sacrifício perfeito, tinha que ser um cordeiro perfeito. E no versículo 7 vai falar sobre o sangue. Tomarão do sangue, porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, na verga da porta, nas casas em que o comerem. A ideia de sangue aqui nos umbrais da porta simbolizava a morte de uma vítima. E, portanto, a morte do cordeiro era substitutiva. Por isso que tinha que haver esse simbolismo aqui do sangue nos umbrais da porta. Todos os filhos de Israel tinham que matar o cordeiro e colocar o sangue dele nos umbrais da porta. Isso aqui é a Páscoa, a representação da Páscoa. O significado da Páscoa: um cordeiro que morre, um cordeiro que é imolado, o sangue do cordeiro é colocado nos umbrais da porta dos filhos de Israel. E isso traz para aquele lar, para aquela família, para aquele povo, salvação, livramento, paz, em meio a tudo que ia acontecer. Mas através de quê? Que houve paz, salvação e livramento?
através de um coelho, de um ovo ou de um cordeiro sem defeito, macho, que é morto e que o sangue é colocado no umbrais da porta. Então a Páscoa representa a saída do povo, a libertação do povo de Deus para adorar o Senhor no deserto. E a libertação do povo, o livramento e a salvação do povo da morte que viria a toda a terra do Egito. Então, o dia de hoje não é comemorável pelo ovo da Páscoa. Não é isso que pode alegrar e tem que alegrar o seu coração. Não é o ovo ou o coelho que tem que fazer que o seu filho se alegre. Não é isso que você tem que dar ao seu filho como representação. Desculpa, ou a sua família. O que você tem que mostrar e dar ao seu filho como representação é esse estudo, é essa palavra, é esse contexto, é essa história, que a Páscoa é um dia especial, é um dia simbólico, é um dia esplendoso para o povo de Deus. O dia pelo qual um cordeiro santo sem defeito foi dado para que outro povo, como substituição, ele substituiu aqueles que iriam morrer. Se o cordeiro não morresse e o sangue não fosse colocado nos umbrais da porta, quem morreria eram os primogênitos, era o povo. Como esse cordeiro substituiu o povo, o cordeiro pascal substituiu o povo, então o povo viveu, o povo se alegrou, o povo regozijou por causa desse cordeiro e por causa do sangue dele colocado nos umbrais da porta. Irmãos, é interessante que a Bíblia diz que esse acontecimento, Deus fala para os filhos de Israel, dizendo: conte a seus filhos e às outras gerações que virão o significado da Páscoa. Conte a ele o que significa Páscoa, o que representa a Páscoa, porque a Páscoa também representava a pressa que o Senhor tinha de tirar o povo da terra de escravidão. Então teve que ser um ato simbólico, um ato único, que apontava para algo muito maior, que ainda estava e iria acontecer. Eu sei que você do outro lado aí já sabe quem e para quem apontava esse ato aqui, mas como é bom nós relembrarmos num dia como hoje, que esse cordeiro aqui, que morreu aqui, morreu lá em Gênesis, morreu em outras passagens da Bíblia, ele simbolicamente já havia morrido pelos nossos pecados, ele já era o nosso substituto. Se esse cordeiro não fosse morto aqui, não haveria Páscoa, nem tampouco gozo, ou alegria, ou libertação para o povo. Eu vou chegar em nossa parte também, eu não vou contar agora. Então teve que haver sangue de um cordeiro sem defeito, macho, e através desse sangue, o anjo da morte não fere os filhos de Israel. Naquela noite, eles não são feridos, eles são libertos, eles recebem um livramento. A morte alcançaria os filhos de Israel, alcançaria os primogênitos, e eles morreriam e haveria calamidade. Ou seja, você pode dizer que a salvação chegou àquele povo, como chegou para nós. Tinha anjos, só que não anjos que queriam tirar as nossas vidas, ceifar, matar-nos e condenar-nos ao inferno. Só que através de um sacrifício de um cordeiro macho, sem defeito, perfeito, houve livramento na minha e na sua casa. Esse sangue não foi colocado nos umbrais da nossa porta,
esse sangue foi derramado em uma cruz pelos meus e pelos seus pecados. E é por isso que estamos aqui. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos. Com pães asmos. Significado da Páscoa judaica. O que ela representava para aquele povo, para o Israel de Deus, para a igreja do Antigo Testamento. Cordeiro, não coelho, sangue, não ovo da Páscoa. Cordeiro, não coelho, sangue, não ovo da Páscoa. Foi esse cordeiro e esse sangue que trouxe livramento para aquele povo. E ali se deu a Páscoa. A Páscoa. Foi ali que se deu a Páscoa. A representação, o símbolo da Páscoa é o cordeiro que é morto, imolado, sem defeito e macho, e o sangue que é colocado nos umbrais da porta como livramento para o povo. Mas tem outro símbolo também: pães asmos e ervas amargas a comerão. Versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo e pães asmos e ervas amargas. Por que é necessário assar? Primeiro vamos entender isso. Por que era necessário assar? Assar eliminaria a gordura e não necessitaria de água. Porque necessário assar, porque eliminaria a gordura e não necessitaria de água. Porque é necessário pães asmos, mas provavelmente sem levedura. Pães asmos sem levedura. O fermento não era amplamente disponível, êxito como uma ocorrência orgânica natural de fermentação. A levedura era uma porção da massa do dia anterior guardada sem assar, permitindo a sua fermentação. Ela era acrescentada à massa fresca, para acrescentar a levedura, a massa toda. Esses pães deveriam ser comidos para lembrar a pressa durante o êxodo. Por isso, pães asmos, ou seja, sem fermentação, sem demora para a fermentação, porque a fermentação dura um tempo. Então, por isso, o pão tinha que ser sem fermento logo. E esse pão sem fermento logo representa a pressa para o povo de Deus sair daquele lugar. A pressa para apressar-se para o êxodo, para a saída deles ali daquele lugar. Então, por isso, os pães asmos. Por isso, a representação dos pães asmos. Para lembrar, para ser comido logo, para não esperar a fermentação, era para que eles fossem comidos logo, e assim, da mesma forma que os pães fossem comidos logo eles saíssem para celebrar a Páscoa ao Senhor, para celebrar ao Senhor no deserto. Então, para ser comido logo e lembrando a pressa durante o êxodo. Então, irmãos, a Páscoa do Senhor, a Páscoa é a mais antiga festa judaica. Era celebrada ao crepúsculo do 14º dia do primeiro mês. Os 7 dias sucessivos, no 10º dia do primeiro mês, cada família separava dos seus rebanhos um animal macho sem defeito, normalmente um cordeiro de até 1 ano. Esses animais seriam sacrificados ao crepúsculo do dia 14. No relato do Êxodo, um ramo de isopor mergulhado no sangue foi usado para aspergir as ombreiras das portas
dos batentes das portas de cada casa, o animal deveria ser assado inteiro, sem que se quebrasse nenhum osso. O animal deveria ser assado inteiro, sem que se quebrasse nenhum osso. Mais uma representação que aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Como? Em João capítulo 19, versículo 36, está escrito assim: estas coisas aconteceram para que se cumprissem as escrituras, nenhum dos seus ossos será quebrado. Então veja, irmão, que esse cordeiro aqui já simbolizava de uma forma tremenda, maravilhosa, miraculosa a Cristo, de tal modo que ele representava tanto a Cristo, que nem os ossos dele podiam ser quebrados, como símbolo daquilo que iria acontecer com Jesus na cruz do Calvário. Era tão simbólico, o ato apontava tanto para Cristo, era algo tão perfeito, era algo que realmente iria se cumprir da forma que estava sendo colocado aqui, que nenhum dos seus ossos podia ser quebrado, porque apontava para o Filho de Deus. Assim como aconteceu com Jesus, nenhum dos seus ossos foram quebrados. Então a Páscoa não é representada pelo cordeiro ou pelo ovo de chocolate, mas pelo Senhor Jesus Cristo, pela morte do Filho de Deus no Gólgota, na cruz. A Páscoa representa o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa representa a libertação, o livramento do povo de Deus do jugo, da escravidão faraóica. E para nós, o que ela representa? Nenhum dos seus ossos foram quebrados. Presta atenção que nenhum dos seus ossos foram quebrados, apontando para Jesus, mostrando que esse cordeiro era temporário, que aqui Jesus já estava morrendo simbolicamente. O Filho de Deus é a representação da Páscoa. A Páscoa apontava para Jesus sendo crucificado e derramando o sangue dele, precioso, puro, santo, naquela cruz. Até porque ele era macho e perfeito, e nenhum dos seus ossos foram quebrados. O que mais? Deveria ser comido rapidamente com ervas amargas e pães asmos. Posteriormente, os participantes deveriam se vestir como se fosse viajar, de modo a celebrar a saída apressada do Egito, na noite em que o Senhor derrotou os deuses egípcios. Agora, por que ervas amargas? Isso aqui representa algo, irmãos. Por que ervas amargas? As ervas amargas que nós estamos vendo escrito aqui no versículo 8, naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas. As ervas amargas, escrita aqui, representa o sofrimento durante a escravidão. As ervas amargas representam o sofrimento durante a escravidão, a humilhação sobre o jugo de Faraó no Egito, para que o povo nunca se esquecesse de onde Deus os tirou com mãos fortes. Entendeu? Então cada ato desse tem uma representação. O cordeiro e o sangue, Cristo sendo morto, crucificado, ressuscitando, libertando você do jugo de Satanás, do jugo das trevas, dos seus pecados, tirando você das trevas para a sua maravilhosa luz. Cristo libertando você das trevas, do poderio do pecado. Cristo quebrando as algemas, as correntes que o diabo outrora te escravizava. Isso representa quando Deus livra o povo da escravidão, livra o povo do jugo de Faraó, porque outrora nós também vivíamos sobre um jugo faraóico. Como assim? Irmãos,
Faraó ali era uma imagem de um próprio diabo, de um homem diabólico, de um homem que escravizava o povo. Assim fomos nós, alguns tempos atrás, escravizado por um faraó desse século, de um faraó espiritual, que aponta para o diabo, que nos escravizava, nos chicoteava, zombava, nos humilhava, até que Deus, através de um ato simbólico, poderoso, tira o povo das mãos de Faraó e dá a vitória ao povo, liberta o povo, faz desse povo um povo fraco, um povo forte, um povo derrotado, um povo vencedor, até que Deus, através de Cristo, na cruz do Calvário, liberta-nos do jugo faraóico do diabo, liberta-nos da escravidão, faz de um povo fraco um povo forte, faz de um povo escravo um povo livre, faz de um povo derrotado um povo vencedor. Através da cruz, através do Cordeiro Pascual, através daquele que veio tirar o pecado do mundo. Ele é a nossa Páscoa, Ele é a alegria da Páscoa, Ele é a alegria desse domingo de Páscoa. Ele é quem devemos sentar com os nossos filhos e dizer o que representa a Páscoa, que sentido tem a Páscoa, o porquê que comemoremos a Páscoa e quão importante é a Páscoa para nós. Porque, irmão, se você prestar atenção, a Páscoa contém a mensagem central do Evangelho. Para quem que o cordeiro apontava? Para Jesus. Um cordeiro sem defeito, macho, sem que quebrasse os seus ossos. Jesus era sem defeito, perfeito, santo, macho, e nenhum dos seus ossos foi quebrado. E qual é a mensagem central do Evangelho? A cruz, a morte, a crucificação, a morte e a ressurreição. Essa é a mensagem central do Evangelho. E foi por esse ato, por esse acontecimento, que eu e você pode dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que nós podemos dizer: louvado seja o nome do Senhor. É por esse ato que você pode dizer: Abba, Pai. Que você pode dizer que é servo e filho de Deus. É por esse ato que você pode se alegrar. Num dia como hoje, a mensagem central do Evangelho, a Páscoa, ela representa, ela aponta, ela simboliza a mensagem central do Evangelho. Um cordeiro que no Antigo Testamento, na Páscoa judaica, por isso que eu estou colocando as diferenças entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, porque a Páscoa judaica explica a Páscoa cristã, porque a Páscoa judaica aqui simbolizando, apontando para um ato único. Esse cordeiro aqui sendo morto, que já apontava para Jesus, já era Cristo aqui, simbolicamente morrendo, um cordeiro santo, um cordeiro puro, que representa pureza, um cordeiro sem defeito, quer dizer, que representa pureza, um cordeiro macho, novo, entendeu? Então esse cordeiro representava Cristo. Cristo já havia morrido simbolicamente. Então a Páscoa é isso, é a morte de Cristo. Então veja, se aqui não contém a mensagem central do Evangelho, a morte do Cordeiro e a ressurreição do Cordeiro. Aleluias. Então é por isso que nós devemos se alegrar hoje, por causa dele, irmãos, porque ele é a nossa Páscoa. Ele é a nossa Páscoa. Então, por que os pães, as ervas amargas? Deus dizendo assim ao povo: coma a erva amarga agora. Mas olha como faz sentido isso. Quando eles comiam na Páscoa lá a erva amarga, Deus estava dizendo assim: aqui é para vocês lembrarem o tempo de escravidão, de sofrimento, de humilhação. Amargo. Foi amargo mesmo. Trazendo para nós aqui, o tempo de ervas amargas, foi o tempo que nós estávamos lá no mundo, o tempo que nós estávamos escravizados, humilhados, chicoteados, algo amargo. E o que acontece? Quando Deus tira eles, Deus está dizendo: coma a erva antes de sair daqui, para que quando eu tirar vocês daqui, quando eu libertar vocês com mão forte, quando eu tirar vocês do jugo de Faraó, quando vocês chegarem lá, estiverem livres, abençoados,
fraco feito forte, fraco feito forte, vocês possam lembrar e nunca esquecer de onde eu tirei vocês, quem foi que tirou vocês com o braço forte e de onde foi que vocês saíram. Por isso a erva amarga, para nunca esquecer. Irmãos, se tem pessoas que acho que todos os dias deve ser lembrado disso, é nós. Você se lembra de onde Deus te tirou? Você sabe o que a morte de Cristo proporcionou para você? A morte de Cristo te tirou de um jugo de escravidão, de um jugo de condenação, de uma vida de pecado, de trevas. A morte de Cristo te trouxe para a luz, te trouxe para a libertação, te trouxe para ser livre e tornar-se filho de Deus. Então, aquele passado lá, quando Deus te tira, você não pode esquecer de onde Ele te tirou. Então, o que é que a Páscoa representa, pastor? A Páscoa também representa isso. O Cordeiro, quando você olha para o Cordeiro, você lembra que foi o ato único, perfeito, dele que te tirou de onde você vivia. Tirou das trevas para a minha maravilhosa luz. Então você lembra que foi o ato dele que tirou você de uma vida amarga. Então a Páscoa também aponta para isso, representa isso. Você que está aqui agora, que vai me ver, nunca esquecer o que foi feito por você. O ato único, perfeito de amor que foi dado em seu lugar. A substituição que foi dada por você, o seu substituto, o homem que lhe substituiu numa cruz, morreu no seu lugar. Ato que você nunca deve esquecer, que esse ato te tirou de um jugo, de uma condenação, de uma vida amarga e te trouxe para uma vida doce, te trouxe para uma vida de vitória. De um derrotado fez vencedor, de um homem pobre se tornou rico, de um homem condenado tornou-se salvo. Então você não deve esquecer. Então a Páscoa é para nós sentar e lembrarmos: louvado seja Deus que me tirou de um jugo de escravidão, onde por si só eu não conseguiria sair, mas a morte de Cristo proporcionou a mim libertação. Então por isso que Deus mandou eles comer ervas amargas, para que quando eles saíssem não esquecessem do que eles passaram lá e quão foi amargo, e agora quando estivesse bem no deserto, não esquecesse quem tirou eles e de onde o Senhor os tirou. A ideia aqui é para que eles continuem sendo gratos a mim, para que eles nunca sejam ingratos, para que a ingratidão nunca suba ao coração deles. Mas na verdade, mesmo com tudo isso, nós sabemos que o que mais aconteceu no deserto foi ingratidão. Eles esqueceram do tempo amargo. Como você sabe, a história é longa, eles pediram até para voltar lá, para aquele amargor de vida. Eu espero que isso não aconteça comigo e com você. O que mais? Vamos continuar. Ervas amargas. Sabemos, irmãos, que a morte de Jesus, de fato, foi aos redores da festa da Páscoa. Com isso, então, quando nós sabemos que a morte de Jesus foi muito próximo ali, à festividade da Páscoa, então, gradativamente, foi compreendido pelos primeiros cristãos, a festa da Páscoa judaica seria como uma preparação simbólica para o mistério de Cristo. Entendeu? Os primeiros cristãos entenderam que a festa da Páscoa, que é o que eu estou pregando aqui, seria como uma preparação simbólica para o mistério de Cristo. Envolveria então a sua morte por crucificação e ressurreição dentre os mortos. Nós entendemos isso claramente, que os primeiros cristãos estavam fazendo a sua relação entre a Páscoa, que apontava para a morte de Jesus de Nazaré, com o apóstolo Paulo de Tarso. Podemos observar isso então em suas cartas aos Coríntios.
Abra comigo 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 ao 8. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo de número 5, versículo 7 ao 8. Está escrito assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. A ideia da Páscoa aqui, você vai ver. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, está vendo? Foi imolado. Paulo está falando aqui da representação da Páscoa, Antigo Testamento, que apontava para o Novo Testamento. Paulo está falando aqui, olha, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo sem mistura, uma nova massa, uma nova pessoa. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, por isso celebramos a festa, não com o velho homem, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então aqui, irmãos, temos uma palavra tremenda, magnífica, poderosa, que nela fomos conter, porque venho para o Novo Testamento agora, mostrando as diferenças entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Paulo dizendo para nós, lançai fora o velho fermento, esquecei o velho fermento que outrora o povo de Israel tentou lembrar, que sejais agora nova massa, como sois de fato sem fermento, como vocês é um povo separado, diferente, um povo distinto, uma massa nova que foi criada. Pois também Cristo, nosso Cordeiro, Cristo quem? Nosso Cordeiro Pascal. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. É Ele, para Ele que aponta a Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. É por Ele e para Ele que devemos viver e entender o porquê que um dia como hoje estamos aqui. Porque esse Cordeiro Pascal foi imolado. Antigo Testamento, Cordeiro Pascal que apontava para esse Cordeiro aqui. E por isso o quê? Por Cristo ser o nosso Cordeiro Pascal, motivo da nossa alegria, motivo pelo qual a Páscoa, motivo pelo qual existe a Páscoa, motivo pelo qual aponta para a Páscoa, nós devemos, por isso, celebrarmos a festa. Amém? Devemos celebrar a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com asmos, pães asmos. Se lembra? Aqui é a ideia de Antigo Testamento, da sinceridade e da verdade. E sim com o pão asmos da sinceridade e da verdade. Isso aqui tudo é simbólico. Isso aqui tudo representa, lá foi pães asmos, sem mistura, sem fermento. Paulo está dizendo aqui, depois que sabemos que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, morreu no Antigo Testamento simbolicamente e cumpriu-se no Novo Testamento aqui na era de hoje, ele morreu fisicamente. A Páscoa do Antigo Testamento cumpriu-se aqui no Novo. A Páscoa que apontava, simbolizava a morte do Cordeiro aconteceu já. E através disso nós celebramos essa festa que vem do velho para o novo. Mas com que nós celebramos? Sendo uma nova pessoa, entendendo de que Ele nos libertou, de que Ele nos livrou, e que através dele fomos transformados em uma nova massa. E diante disso devemos
esse ato único, como a mensagem central do Evangelho, lembrar quem representa, quem é o representante desse dia, o cordeiro e não o coelho, e o que significa esse dia, o dia em que o homem morreu, o dia em que um homem se fez carne, habitou entre nós, e morreu e ressuscitou como um cordeiro perfeito, sem mácula, sem rugas, sem mistura alguma. Um homem que foi até a cruz, morreu, morte de cruz, ressuscitou para a glória de Deus. E isso é a nossa Páscoa, a morte e a ressurreição e a vida que isso nos trouxe, a mudança, a nova massa que fomos transformados através do nosso Cordeiro Pascal. E isso deve fazer que nós celebremos a festa, não com o velho fermento, não com as velhas manias, não com um ímpio ainda, mas não com o fermento da maldade e da malícia, não, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Aleluia! Glórias a Deus! Devemos celebrar a Páscoa, lembrando o que foi feito, o ato único, a maravilha que Deus nos enviou. Isso com coração sincero, não com velho fermento, irmãos, com velhos costumes, com as velhas manias, mas como alguém convertido, como alguém que é filho de Deus, servo de Cristo, como alguém que é grato por tudo que foi feito por Ele. Por isso com os asmos. Por isso que Paulo está dizendo, celebre, lembrando que vocês devem permanecer puros, sem misturas, que vocês são um povo distinto, e louvem a Deus assim como um povo que é distinto somente dele, separado para Ele, com sinceridade e com verdade, não com paganismo, não com besteiras, coisas fúteis e vãs, mas com sinceridade e com verdade, entendendo o que significa tudo isso. Então aqui nós observamos essa confirmação de que o cordeiro imolado da Páscoa seria e é para os cristãos. O próprio Cristo que então morreu por você, anteriormente, o próprio Cristo que morreu por você, após a sua morte, ele foi ressuscitado. Então, o que é de fundamental importância para a mensagem cristã, como uma das festas mais importantes, porque era na festividade da Páscoa que os cristãos apresentavam o centro da sua mensagem, que era a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição. É interessante porque notamos hoje que no Brasil e em outros lugares, que uma das festas cristãs que é mais lembrada e mais comemorada com vigor é o Natal. Sendo que o Natal, na história do cristianismo, ele demorou muito tempo ainda para ganhar uma notoriedade maior. A notoriedade como a festa maior do cristianismo, muito tempo, foi a festa da Páscoa, exatamente por trazer a mensagem central do cristianismo, apontando para a morte de Jesus e a sua ressurreição, porque dessa forma, a festa da Páscoa, ela sempre conteve a mensagem principal do cristianismo. Agora, em relação à história sobre o início da comemoração da Páscoa pelos cristãos, infelizmente, nós não sabemos muito detalhes, como que ela era celebrada. Isso porque nos faltam informações históricas sobre esse assunto, sobre os cristãos do primeiro século, em relação a como as comunidades cristãs celebravam a Páscoa. Mas o que nós sabemos é que durante boa parte da história do cristianismo, ela foi de fato uma das festas mais importantes por conter a mensagem central da fé cristã. Então a diferença que nós temos
entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã é que enquanto a festa da Páscoa judaica, chamada Pesse, ela é uma festa que celebra a salvação e a libertação dos filhos de Israel, do jugo egípcio, para servir ao Deus de Israel na sua totalidade. A Páscoa no cristianismo, ela é, para os cristãos, uma mensagem central. Nos lembra a morte e a ressurreição de Cristo, com o objetivo de trazer a salvação para a humanidade. Segundo o pensamento cristão, com isso aprendemos uma forma mais clara. A diferença entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã é que são um significado só, algo muito parecido, apontando para uma finalização única, perfeita e eterna. A diferença, no final, ela aponta para um ato só, ela aponta para um significado só, ela aponta para uma finalização única, perfeita e eterna. Cristo na cruz, que morre tanto por nós, igreja do Antigo Testamento, quanto por Israel, igreja do Antigo Testamento. Então esse é o significado da Páscoa judaica e as diferenças entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Então, a Páscoa judaica era comemorada enquanto porque eles tinham a Páscoa judaica, a Páscoa judaica chamada de Pesse, ela era uma festa que celebrava a salvação, a libertação dos filhos de Israel, do jugo egípcio, para servir a Deus de Israel, ao Deus de Israel na sua totalidade. A Páscoa no cristianismo, ela é para os cristãos, nós, uma mensagem central. Nos lembra a morte, a ressurreição do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus abençoe a sua vida, em o nome de Jesus.